Olá, tudo bem? Sou o professor Regis e nesta aula aqui agora será uma aula de introdução, sobre quais são os conteúdos que nós vamos ver no curso A Física da Produtividade. Saiba que na vida tem muitas coisas que nos tiram do nosso equilíbrio, muitas vezes deixando o nosso corpo doente e sem condições de realizar um trabalho. E por muitas vezes essa recuperação é lenta. O corpo humano é extremamente complexo e ao mesmo tempo ele é maravilhoso. É repleto de módulos e sistemas bem definidos que têm como objetivo fazer funcionar o todo. E todos esses módulos trabalham dentro de um processo de regulação, mantendo o organismo em constante equilíbrio. E nesta aula, na primeira aula do curso A Física da Produtividade, você vai conhecer o corpo humano, o seu corpo, que é a sua identidade. Você vai conhecer os sistemas e os órgãos que o compõem. E isso é muito importante, sabe por quê? Que é com esse conhecimento que você começa a sua jornada para que você possa aumentar o quê? A sua produtividade. Para que nós possamos ter um resultado agradável em nossas vidas, é muito importante nós conhecer nossos estímulos sensoriais, que nos chegam até os nossos sentidos. Ou seja, tudo que está à nossa volta pode se tornar o quê? Uma experiência extremamente agradável, uma experiência sensorial. E essas experiências são muito significativas e que tornam o nosso aprendizado muito importante. E entre os sistemas do corpo humano, o sentido sensorial é aquele que realiza o transporte de todos os dados que recebemos através dos sentidos e transformando ele em um grupo de informações e encaminhando ele diretamente para o sistema nervoso. E nós, como pessoas, como temos que produzir, é importante que nós podemos identificar quais são essas respostas que nós vamos dar ao corpo. Porque o sistema sensorial tem a função de captar os estímulos do ambiente interno e externo do corpo humano e converter ele em impulsos elétricos, encaminhando de que jeito? Para o sistema nervoso. Então, para produzir, é extremamente importante que a gente conheça o quê? Nosso sistema sensorial. E é o que nós vamos ver na aula 3. Toda a nossa vida é processada no cérebro. Por isso que qualquer pessoa que queira produzir é preciso que ela conheça o seu cérebro e ao mesmo tempo a si mesma. O cérebro é responsável pelo controle do corpo humano através de ações voluntárias e involuntárias. As ações voluntárias são aquelas feitas por vontade própria, como falar, mexer os dedos, comer, entre outras coisas. E as ações involuntárias são aquelas feitas sem a intervenção humana, como respirar, os batimentos cardíacos, o movimento de peristáltise que ocorre dentro do nosso sistema digestivo. E nesta aula você vai conhecer o cérebro e suas divisões e principalmente o que cada parte do cérebro faz no seu dia a dia. Ao construir uma casa, a primeira coisa que se faz é pensar, vou construir uma casa. Na mente você já desenvolve o estilo da casa que você quer, a disposição dos cômodos, faz a planta e chama um construtor aí para edificar. É bem provável que muitas coisas possam acontecer durante o tempo da execução da sua obra, como pode chover ou pode faltar aí também algum material para você concretizar. E em nós, como pessoas, como seres humanos, também quando vamos produzir, é possível aí que alguns obstáculos surjam em nossa mente e na prática eles acabam acontecendo e se transformam e ficam grandes, E o que é pior, que somos nós mesmos quem os alimentamos diariamente. E eu chamo eles de os inimigos da produtividade. E é isso que você vai começar a ver nesta aula. Qualquer coisa que nós propomos a realizar parte do princípio mental. É um processo que surge aí através do pensamento. Logo, as funções executivas que ocorrem no córtex pré-frontal processam aí o que? O planejamento, a tomada de decisão, a atenção, a memória de trabalho e também o controle inibitório. Logo, entre essas funções aí de regulação do sistema nervoso, nos dão aí habilidades para que a gente possa continuar a desenvolver um bom trabalho. E se nós tivermos aí, por exemplo, a indecisão, de tomar uma decisão, de executar um trabalho, e essa decisão, essa indecisão acaba nos colocando uma dúvida, é bem provável que surja aí o quê? O medo. E se existir o medo quando você estiver produzindo ou criando alguma coisa, ou se você está um pouco receoso com o resultado, aí entra em ativação o que? O controle inibitório. E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer com que você fique parado. Ou melhor, ele vai
não deixar você se expressar da forma como você queria. E com isso daí, esse medo acaba sendo um grande inimigo da sua produtividade. É o que a gente vai ver na aula 6. Na aula 7, sobre ansiedade, ou seja, se nós temos aí, por exemplo, uma indecisão, e essa indecisão gera a dúvida, e a dúvida gera o medo, muitas vezes quando a gente está trabalhando, acaba gerando também a ansiedade. E a ansiedade é uma forma de medo, sabe? E a ansiedade, depressão e medo são processos mentais. São processos que levam qualquer pessoa à inatividade. E à falta de produtividade, inclusive. E nesta aula 7, o que nós vamos estudar aí são 2 cases. Vamos conhecer 2 cases de clientes meus e principalmente quais os sintomas da ansiedade. Quando você pensa sobre o futuro, é fácil para minha mente, para sua mente, perceber um valor nisso e querer fazer ações, né, com benefícios a longo prazo. Acontece que o nosso cérebro prefere que as recompensas no agora. O nosso cérebro prefere recompensa nesse instante do que as recompensas a longo prazo. E isso é simplesmente uma consequência de como que as nossas mentes funcionam. Logo, as zonas do cérebro que estão identificadas como centro de recompensas vão nos auxiliar ou vão nos tirar de uma área em que a gente vai precisar ter uma recompensa boa. Porque tudo aquilo que nós fizemos, tudo aquilo que se produz, existe uma recompensa. Nesta aula você vai aí poder conhecer e melhorar o seu sistema de recompensa. É o que você vai ver na aula 8. Na aula 9 nós vamos conhecer aí sobre o tempo e a produtividade. Nós experimentamos o tempo, mas não conseguimos dizer o que é. Ele não é palpável, ele nos foge o tempo todo, ele nos escapa o tempo todo. Tanto na prática como também no conceito, porque enquanto eu estou falando no tempo, ele já não existe mais. E como diz Gandalf, o cinzento, lá no filme O Senhor dos Anéis, ele diz que tudo que nós temos que decidir é o que fazer com o tempo que nos é concedido. E por menor que seja o tempo de que dispomos, se o usarmos aí diariamente com uma certa eficiência, nós conseguiremos aí grandes resultados. É isso que você vai ver nesta aula. Aula 9, o tempo e a produtividade. Na aula 10, agora nós vamos ver aí alguns limites do cérebro, inclusive do corpo humano. Nós vamos conhecer aí a doença, a síndrome de Burnout. Saiba que muitas vezes quando entregamos um trabalho para uma pessoa, ou até entregue a nós mesmos, devemos ter sabedoria e de darmos a tarefa adequada. Porque se você der uma tarefa fácil para uma pessoa, significa que você conhece o processo dela de realização. Do mesmo modo que você pode dar uma tarefa um pouco mais complexa para uma outra pessoa. Isso a gente fala muito em crianças e adolescentes, em adultos não. Uma vez que você assume uma tarefa, ou seja, se você recebe essa tarefa e você não consegue executá-la, então você pode ficar nervoso e com sofrimentos psicológicos também. E nisso vão surgir problemas físicos, como dor de barriga, cansaço, tonturas, estresse e principalmente uma falta até de vontade de sair da cama, e que pode indicar aí o início da doença, da síndrome de Burnout. E é o que nós vamos ver nesta aula. Na aula 11, nós vamos estudar aí sobre a liderança e a produtividade. Saiba que se você é uma espécie de funcionário-chave de um negócio, ou se você atua como se fosse uma ponte entre a alta direção e a equipe operacional, ou se a sua principal função é guiar colaboradores a fim de que eles alcancem as metas e os resultados almejados pela empresa, então saiba que você é um líder e você precisa conhecer pessoas. E nessa aula você vai ter uns princípios de como aprender a conhecer pessoas para você ter o melhor resultado na liderança e na sua produtividade. Na aula 12 você vai estudar sobre a relação da produtividade estar na mente. Saiba que nós seres humanos, ou a maioria inclusive dos animais, sobrevivemos por meio de quê? De mecanismos regulatórios e não regulatórios, que mantêm o quê? Todas as nossas atividades fisiológicas e comportamentais em harmonia. Isso significa que nós temos o quê? Um sistema de recompensa. E é esse sistema de recompensa que você vai conhecer e estudar nesta aula para você aumentar a sua produtividade.
Na aula 3 nós vamos ver aí uma introdução das leis de Newton na produtividade. E quando nós pensamos em produtividade, nós pensamos ainda algo que nos parece até distante, onde é a busca principalmente de um trabalho que nos faz nos sentir bem. E nesta aula você vai conhecer aí os princípios das leis de Newton, conhecido como as leis de movimento, que podem ser usadas aí como uma analogia muito interessante para aumentar a sua produtividade, principalmente para simplificar melhor o seu trabalho e melhorando assim a sua vida. Na aula 14 nós vamos já começar a estudar a primeira lei de Newton, que é a inércia, ou seja, não fazer nada, ficar parado. O que isso quer dizer para Newton? É que a inércia é uma força inerente à própria matéria, é latente enquanto não existir uma outra ou qualquer outra força aplicada sobre ela. E para nós seres humanos, se você não está fazendo nada, saiba que só de ficar parado, você faz parte da primeira lei de Newton, a lei da inércia. Na aula 15 agora, ainda estudando sobre a primeira lei de Newton, a lei do movimento, eu quero que você saiba que muitas vezes nós procrastinamos não pelo trabalho que tem que fazer, e sim para começar o trabalho. Lembre-se que o nosso cérebro ele faz de tudo para que nós ficamos o quê? Parado, em repouso. E logo saiba que a dificuldade em começar a trabalhar é o que nos impede de agir. E a primeira lei nos diz que ao colocar uma força, o corpo vai se movimentar. E logo nós vamos alterar o quê? A magnitude e a direção. Então um corpo em movimento ele tende a continuar em movimento. E nós vamos ver nessa aula aí uma experiência minha que eu quero passar algumas dicas para você começar a dar o pontapé na sua produtividade. Na aula 16 nós vamos estudar a segunda lei de Newton, nós vamos observar a dinâmica do corpo. Mesmo estando parado, nosso corpo está em movimento. Isso porque nós temos forças, e essas são forças inerentes a nós, são forças que nos tiram do lugar. Mas já que estamos parados, existem algumas forças que nós temos que conhecer como forças inerciais, que surgem quando os corpos que estão sujeitos aí a alguma força capaz de produzir neles o que é uma aceleração. E em qualquer trabalho sempre usamos uma força nossa, que é conhecida como força de trabalho, e cada pessoa tem a sua. E nós vamos estudar nessa segunda lei de Newton como que nós podemos fazer uma analogia utilizando uma dinâmica para nos dar uma mobilidade, e assim nós vamos realizar a nossa tarefa considerando o que principalmente a força que nos conduz para continuar a trabalhar, executar a nossa tarefa. Na aula 17 vamos falar sobre a terceira lei de Newton, onde ela fala aí sobre forças opostas, aos quais nós podemos considerar aí como forças produtivas e forças não produtivas. Segundo Newton, nessa terceira lei, quando um corpo exerce uma força em um segundo corpo, esse segundo corpo também exerce uma força simultaneamente, de igual magnitude. Logo, sabemos que todos nós, cada um de nós, tem uma velocidade média de se comportar na vida. E essa velocidade média que é a tendência a nós de atuar na vida e principalmente realizar as nossas necessidades. E saiba que todos nós seres humanos temos dois tipos de forças, a produtiva e a não produtiva, e que são muito parecidas com as forças iguais e opostas de Newton, e é o que nós vamos estudar nesta aula. Na aula 18 agora nós vamos ter uns insights, sobre as leis da produtividade, ou seja, é muito comum quando nós estamos criando, produzindo, ficamos aí achando que temos que fazer tudo rápido e queremos realizar o quanto antes a tarefa. Isso nos deixa um pouco estressado, não é verdade? Acontece que o nosso cérebro ele trabalha de dois modos, um rápido e um devagar. E nessa aula, sobre esses insights dessas leis da física da produtividade, fazendo analogia com as leis de Newton, você vai conhecer como que trabalha esses dois modos, o rápido e o devagar. O objetivo do curso A Física da Produtividade é trazer aí uma analogia do estudo, do qual você pode utilizar diariamente as leis de Newton para aumentar a sua produtividade e principalmente para evitar a procrastinação.
O objetivo é trazer um autoconhecimento sobre como que você é e como que seu corpo trabalha e principalmente como sua mente processa. Isso aí tem como objetivo de um estado de mente avançada, ou seja, quando você vai iniciar esse curso, você vai iniciar com um estado mental e quando você acabar ele, você vai encerrar ele com outro estado mental. Você não será mais a mesma pessoa, tá ok? Eu espero que você curta bastante, se divirta bastante, utilize todas essas leis, utilize todas essas dicas do curso para que você possa aumentar a sua produtividade. Faça isso de que jeito? Clicando aqui, né? Compre o curso, indique o curso, compartilhe o curso, fale sobre o curso, sobre outras pessoas e principalmente sobre os seus resultados, tá ok?